Fala, turma. Jonas, Rafael. Fala, Marção. Boa noite. Boa noite, Juninho. Tudo bem? Bom e você, meu irmão? Frio e forte, cara. Frio só. Tá Tá muito louco. frio aí onde você tá? Tô em Avaré, cara. Agora tá marcando 15 com sensação de 10. Olha só. Aqui tá tranquilo por enquanto. Tô em Andradina, do lado de Araçatuba. Deixa Aí é quente, né, bicho? turma, a turma acabar de entrar. Falei 7h30. Já começa a entrar a turma toda aí. Peraí, deixa eu ver se entrou. Peraí, rapidinho. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, Márcio. Fala, Marção. Fala, Julinho, firme? Tá bom? E aí, Peterson? Boa noite, Júnior. Tudo bem? Bom e você, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje tem dois caras até agora novo aqui no grupo. O Rafael, da Usina Branco Férez. Obrigado, Rafael, por você ter entrado. E o Marção, rapaz. Primeira entrada dos dois aí. Esperar a turma acabar de entrar aqui. Uns falou que já tá ligando. 7h30 nós dá uma startada. Deixa eu ver aqui a turma aqui. Fala, André. Fala moçada, beleza? Boa noite. Você tá bom ou não? O cara que mais curtiu a última Chique. aula. A penúltima, né? Rapaz, a penúltima. Não consegui acompanhar aquela da segunda. Cara, o... você curtiu o negócio da IA lá? Nossa, demais, nego. Você tá doido. Cara, eu consegui achar mais ou menos onde que estava salvo. Vou passar para uma turma aqui, para ver se eles conseguem editar e mandar no nosso. Fazer uma gravaçãozinha de aula por aula, para passar para todo mundo que perdeu. Show de bola, aí sim. Aí fica legal. Sim. Turma Aproveita acabando muito. de atrás, Samuel. Fala, Maurício, beleza? E aí, Juninho, tudo certo? Tudo bom. Agora começando a entrar aí. Ó, E aí, Maurício Cavalcante? Você tá bom, meu amigo? Fala, Júnior. Tudo certo ou não? Bom, como é que estão as coisas? Só o Tudo, ouro? tudo certo. Rompendo, né? Rompendo, né? Você Pode tá parar, onde não. mesmo, Maurício? Tô na Bayer hoje. Que região você tá? Tô sediado em Itaberaí, Tá bem. Goiás. Bom demais, velho.
próximo de Goiânia, 100 quilômetros. Pertinho, do lado, Pertinho, pulo. do lado. Estamos aqui. Precisando, à disposição. Bom demais. Ah. E aí, Gabi, tudo bem? Parabéns pela aula de ontem, viu? Oi, oi, tudo bem, Juninho? Tudo bom e Obrigada, viu? você? Tudo certo. Obrigada pela oportunidade e a participação aí da turma. Muito bom mesmo. Bom, só devagarzinho. E aí, Fernando? Boa noite, tá bom, gente? Eu tô bom e você, meu amigo? Bom, Então tá bom, vou dar só mais um minutinho aqui, nós já start aqui a nossa aula, tá entrando a turma devagarzinho. então beleza. Semaninha de feriado, né? Complicado. Pois é, Trava tudo no meio na campo. quinta-feira aí vai matar todo mundo. Igual coice de pônei. Curto, Né? curto. Semana Bom curta. demais. Dá só mais um minuto aqui, nós já start. Semana curta e ruim para as commodities. Né? Soja derriçou hoje. Depois você vai falar com calma isso aí, mas complicou mesmo? Tá meio difícil? Já tá difícil, né? Para ajudar não tem um, né? Cara, o seu vídeo hoje foi muito top, viu? Você meio que deu uma Soja. pincelada lá, foi muito, muito, muito bom mesmo. Tentando clarear um pouco, né, Juninho? É isso aí, cara. Muita volatilidade no negócio. É isso aí. Deixa eu aproveitar. Ô, Jonas, vou me apresentar aqui. Eu que te mandei mensagem, tá? Do podcast. Ah, entendi, cara. E eu tô te devendo a resposta, hein? Tô te devendo uma resposta. Não tô cobrando, só tô me apresentando, hein? Tá certo, satisfação. Eu agradeço o convite, tá? Eu tô pensando aqui, tô estruturando minha Imagina. agenda. É que eu voltei a. Eu tô rodando o campo, tô assessorando alguns produtores, prospectando outros Uhum. também, então eu tô saindo cedo e volto tarde. Tô chegando Não, aqui tranquilo. em torno das 6, 6:30. Sem problemas, a hora que você puder. Muito bom. Bom, startar agora já, né, turma? Tem muita turma nova aqui que está entrando pela primeira vez. Então, assim, bem-vindos à nossa comunidade. O intuito rapidinho desses encontros foi ano difícil, desafiador. Uns 2 meses atrás a gente criou um grupo de estudo, e esse grupo de estudo tinha 15 pessoas e foi indo toda semana um tema específico, um cara específico para falar de algumas aberturas, alguns conhecimentos, troca de informação, para quê? Para ter informação, para ter repertório, para a gente conseguir passar esse ano desafiador. E com grande aceitação de 15 pessoas, hoje a gente bateu 305 pessoas no grupo. Desde 010 a 099, esse grupo está pegando forma, pegando corpo, né? Então, tem várias pessoas hoje, em especial aqui tem o Rafael Branco Pérez, que é da usina Branco Pérez. Obrigado por você ter entrado, Rafael. Tem várias outras pessoas, Mário, Márcio, quem está entrando pela primeira vez também. Sejam bem-vindos. Então, toda semana a gente tem esse intuito de trazer alguém de calibre, igual a gente está trazendo hoje, o Jonas, que é um cara que tem um conteúdo muito rico, que tem muita coisa a somar. E tem muita coisa que a gente precisa conectar, né? Então, assim, o intuito disso, do nosso dia a dia, da nossa semana, é isso, é isso. Então, a gente está conseguindo fazer o intuito da comunidade, que é trazer informação e essa troca de network. Então, antes de mais nada, é esse o intuito da coisa, tá? Não é de venda de curso, não é de nada disso. É trazer repertório, conteúdo, informação e troca de informação e troca de contato, que é a base disso tudo. E obrigado, Jonas, mais uma vez, por você ter aceitado essa empreitada, essa informação, esse conteúdo que você vai passar para nós hoje. O grupo é 100% agro, tem 100% agro nesse grupo todo, tá? Então, assim, é o nosso linguajar. E, cara, fica à vontade, a turma é sua.
Seja bem-vindo. Ô, Juninho, tá me escutando bem? Tô. Então, beleza. De antemão, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acho que, assim, que eu venho acompanhando o grupo nas últimas 3 semanas, desde que o Dedé enviou meu contato para vocês. Fico honrado, eu acho que é um belo trabalho que você tem feito, divulgar a informação. Hoje a informação é gratuita, mas você poder trazer uma informação gratuita com técnica embasada em estratégias, em cenários, isso é muito claro, é muito bom para o produtor e para todos que estão envolvidos na cadeia do agro, né, cara? A gente está num cenário extremamente desafiador, e isso não é hoje. Vale lembrar que as últimas 3 safras, quando a gente trata de soja, trata de trigo, trata de milho, são desafiadoras, e as próximas 2 safras irão continuar sendo desafiadoras. Então, acho que qualquer movimento que você faça, em termos de comunidade, criação desses grupos, trazendo temas dos mais diversos possíveis, desde o manejo. Eu não tive presente ontem, mas na penúltima reunião eu tive presente falando sobre IA. Eu sou um assíduo usuário de IA desde o início. Eu tenho 2 startups com IA. E, inclusive, eu fiz uma apresentação com a IA que eu vou mostrar para vocês o que ela dá certo e dá errado. A apresentação de hoje eu fiz ela em 15 minutos no cloud e deu errado, por isso eu não vou conseguir apresentar, mas vocês vão ver como é que ficou, que ela está avançando muito. Muito. E eu aconselho a todos usarem. Infelizmente, vai ficar um pouco mais caro a partir de agora, porque a Anthropic e as demais eles vão começar a cobrar por token. Mas, gente, irmão, agradeço o convite. Estou aqui, não sou o dono da verdade. Eu acho que diariamente o que me capacita é eu poder estudar um pouco mais o mercado, ver as notícias novas, interpretar esses dados, esses cenários, contextualizar para a realidade de cada um dos meus produtores, aqueles que eu assessoro, das revendas por onde eu passei, e trazer uma certeza no meio do cenário de volatilidade. Eu acho que esse tem sido meu papel fundamental nos últimos 12 meses, vamos dizer assim. E eu acho que. Opa, alguém falou? Vamos lá. Achei que alguém tivesse falado. E esse tem sido o meu papel, acho que dando um norte para os produtores e tanto para o cenário do agro, né? Hoje, tecnicamente, assim, acho que a gente vai se concentrar e falar um pouquinho do mercado. Antes, vou me apresentar para todo mundo. Jonas Oliveira, sou engenheiro agrônomo, fico baseado em Avaré, aqui no interior de São Paulo. Mas antes de retomar minha consultoria, eu estava na operação grande junto à Lavoro Agro. Então, passei por todo o turbilhão de revendas agrícolas. Tenho passagem via indústria, tenho passagem em cooperativas agroindustriais, tanto em revenda familiar e agora, por último, fundo de investimento. Tive a oportunidade de rodar esse Brasil, trabalhei em 13 estados, trabalhei no Norte, trabalhei no Nordeste, trabalhei no Centro-Oeste, e a última operação dentro da lavoura eu ficava responsável por Minas Gerais até Rio Grande do Sul, trabalhando com culturas de soja, milho, trigo, algodão, feijão, arroz, um movimento muito complexo. E diante de tudo isso, eu comecei a analisar muito o mercado e eu criei a Contexto Agro, que é uma consultoria que tem 2 formatos, né? Um B2C e um B2B. O B2C é para produtores rurais, onde eu dou essa assistência de gestão de risco e inteligência de mercado. O que eu digo hoje diante do cenário? Cenários desafiadores tem que trazer o quê? Gestão de risco. Não vai ter ganhos espetaculares nos próximos 2 anos, mas as oportunidades estão nas entrelinhas. Tem uma frase que eu utilizo muito nas minhas conversas, né? A Einstein que falou essa frase: Deus não joga dados, então não tem nada ao acaso e não tem sorte. Então, tudo tem uma predisposição. E a gente analisa o mercado e esses pequenos detalhes que diariamente saem, a gente tenta capturar. Mais recentemente, o movimento de soja em Chicago de 12,20, 12,25 bushel, hoje está 11,64. Então, a gente fez algumas operações com os produtores que deu muito certo. Para contextualizar mais um pouquinho, eu tenho a formação em geopolítica, outros MBA executivo. Então, acho que, Juninho, eu ia apresentar, mas acredito que vai ficar muito ruim para vocês visualizarem como está. Fica à vontade. Vamos ver como que vai ficar aqui. Não vou conseguir. Vamos lá, pessoal. Vamos dividir assim essa conversa nossa, e não é nada de palestra. Essa conversa nossa, acho que em termos práticos, a gente, quando analisa o mercado, antigamente o produtor olhava muito oferta, balanço, oferta e demanda. Olhava esse balanço e, diante disso, era um mercado muito mais linear
do que esse mercado de hoje. As complexidades surgiram, então, para a gente contextualizar um pouco, aonde foi o boom do mercado? O boom do mercado veio na pandemia. A pandemia ela gerou uma desestruturação, um desequilíbrio dentro do comércio, principalmente das cadeias globais, e isso que remeteu principalmente para os Estados Unidos, vamos dizer assim, que vai chegar na geopolítica. No alto da pandemia, na crise da pandemia, os Estados Unidos eles sofreram dentro da cadeia de supply. Só um segundo. Aqui, deixa eu só. Os Estados Unidos sofreu dentro da cadeia de supply, que eles viram que, apesar de ter o maior PIB norte-americano, Acho que ele acabou caindo aqui. Esperar ele entrar aqui de novo. Fala, Jonas. Caiu aí? caiu, caiu. Então vamos retomar, né? Contextualizando, voltando para a crise da pandemia. No meio da crise da pandemia, os Estados Unidos sofreu muito com a cadeia de supply. E aonde que eles perceberam que eles tinham perdido o efeito da cadeia de manufatura, onde eles não tinham indústria para promover nem máscara nem respirador. Então, naquele momento, eles olharam e falaram, cara, a gente não tem manufatura, essa manufatura está toda deslocada para a China. O comércio global antes, tem um livro lá atrás que a gente tem do O Mundo é Plano, do Milton Friedman, de 20 anos, 22 anos atrás, era uma era de globalização, uma época de intercooperação entre os países, e com esse advento dessa crise sanitária, né, que vale recordar, a última foi no século passado, na Espanha, gripe espanhola, veio com o Covid, ela interrompeu as cadeias, ela gerou uma inflação, porque os governos tiveram que dar um subsídio enorme, injeção de dinheiro, de capital dentro da economia, e isso desancorou as metas de inflação. Então, primeiro ponto, nós temos os países, falando em contexto geopolítico, com uma inflação que perdura, muito difícil convergir essa inflação para o centro da meta. A gente está com esse problema no Brasil. Vale ver que aí o cupom tinha uma meta para o final do ano de 12,5, a gente já está retomando a meta para 13, então a gente está desancorando a inflação, falando que a gente não vai atingir, continuando com uma Selic alta. Os Estados Unidos também está vindo com uma inflação persistente, assim como o Japão e os demais países da Europa. Pós-pandemia, a gente tem a guerra da Rússia e da Ucrânia, que desde a Segunda Guerra Mundial não tínhamos nenhum tipo de crise na Europa, e isso também flertou com as cadeias. Pós isso, nós tivemos agora, recentemente, a guerra Irã, Estados Unidos, Israel e Hezbollah. Então a gente começa a sair de um mundo de incertezas para um mundo de policrises. E agora a gente retoma com uma Guerra Fria 2.0, que é a briga entre os Estados Unidos e a China, por questões de liderança estratégica econômica, bélica, industrial, terras raras. Então tem todo esse contexto que nos traz para um cenário do quê? O mundo está passando por uma desglobalização. E aonde nesse contexto que eu chamo de weaponização. Os países, Estados Unidos, China, até mesmo Europa, elas utilizam dessas cadeias globais interligadas e dessas interdependências entre países como arma. Então, os Estados Unidos ele tem o maior PIB, é a maior economia do mundo, próximo de 37 trilhões de dólares, é um país de consumo, diferente da China. Os Estados Unidos, 65% da economia do PIB é consumo, a China é algo em torno de 33% a 34%. Então, a China, pessoal, quando a gente fala nessa briga, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, os dois estão perdendo. Tanto os Estados Unidos quanto o acesso a um país que é comprador de commodities e de outros derivados dos Estados Unidos, assim como a China também, porque a China é um país de manufatura, ela não tem consumo. Então, nesse contexto, a gente
sai do agro de uma simples visão de balanço, oferta e demanda, e a gente entra para outras variáveis. Então, a gente vê a geopolítica inferindo no nosso negócio, a gente vê logística inferindo no nosso negócio, a gente vê balanço de oferta e demanda, acordos bilaterais, para a gente acompanhar um pouco o Brasil e a China. Há 20 anos atrás, o comércio bilateral entre China e Brasil era equivalente a $1 bilhão ano. Hoje, o nosso comércio com a China é $1 bilhão a cada 48 horas. Então, a gente tem um comércio fantástico com a China, mas a gente começa a olhar e falar, cara, estamos num mercado onde somos tomadores de preço e aonde os acordos estão influindo na nossa atividade. Mais recentemente, tem esse acordo dos Estados Unidos com a China, entre aspas, dos 25 bilhões ali em compras de commodities, de dólares, que, salvo alguns pontos, fala que irão acontecer, outros não, mas vale recordar que o Trump falou lá atrás que a China importaria quase 12 milhões de soja norte-americana e realmente importou. Então, o que eu digo muito para os produtores, para as revendas, é isso. Pessoal, se a gente está num ambiente onde nós não formamos preço, nós somos tomadores de preço, o que nos cabe é o quê? É a gestão de risco. Durante a pandemia, nós tivemos aquela boca de jacaré, onde o ROI, o lucro operacional, margem bruta da atividade, soja, milho, atingiu picos altíssimos, algo próximo de 46% entre 2022 e 2023, e agora a gente está no cenário que a boca de jacaré está ampliando no sentido contrário. O custo operacional da nossa atividade tem evoluído por diversos fatores, mas o primeiro começou com a correção dos produtos e dos insumos na safra 24, agora tem o período de guerra, tem período de restrições, mas o custo sobe e a commodity não está acompanhando. Por que a commodity não tem acompanhado? A commodity ela não tem acompanhado por questões de oferta e demanda. Nos 2 últimos anos, nós tivemos produtividade tanto de soja quanto de milho que recompuseram os estoques. Eu costumo falar para todo mundo, headline, geopolítica, ela traz pequenos movimentos de preço, mas no final do dia, a oferta física é o que manda. Então, o produtor, nesse contexto, ele fica olhando geopolítica, economia, clima, hoje tem frete, vamos olhar a oferta, balanço e demanda, vamos olhar câmbio, e o que cabe no produtor ele ser um baita gestor e gerir o risco dele e aproveitar pequenas oportunidades. São janelas que aparecem. Quando a gente olha para dólar, vamos falar um pouquinho de dólar. Dólar hoje fechou próximo de R$ 5. E quais são os cenários? O que aconteceu para o dólar sair de 5,30, 5,40 e chegar nos R$ 5? Nós tivemos um fluxo internacional alto vindo para o Brasil. Esse fluxo foi na ordem de 28 bilhões de dólares dentro do mês de janeiro de 2025. Esse fluxo de 28 bilhões em um mês é o equivalente ao que nós tivemos de fluxo vindo para cá no ano todo de 2025. Então, esse fluxo, que é oriundo do quê? Sai um pouco do dinheiro nos Estados Unidos, esse capital, os Estados Unidos, maior economia do mundo, uma gota de água que sai nos Estados Unidos enche o nosso oceano aqui, esse dinheiro veio e ele veio e formou esse dólar na composição. O que ajuda a nós entendermos por quê? O primeiro fator é carry trader, eu acho que, explicando, carry trader é diferencial, é o spread entre juros, então você capta dinheiro nos Estados Unidos a 4%, 5% e injeta no Brasil a 15%. O investidor que faz isso, logo de arranque, ele tem um ganho de spread de juros de 10%. O segundo fator é o DXY fraco e a diversificação global. Então, vale lembrar que quando os Estados Unidos sancionou a Rússia, aonde que ele bloqueou a Rússia? Ele bloqueou a Rússia nas reservas e moeda dolarizada. Naquele momento, os países falaram, opa, os Estados Unidos tem uma arma que a gente não tem como confrontar. Se eu tenho todas as minhas moedas alocadas em dólar e ele pode bloquear, eu não tenho comércio, eu não tenho mais reserva nenhuma. Então, os países começaram a diversificar, tanto em alocação quanto em compra de ouro, por isso que o ouro também disparou. E o terceiro reflexo foi o superciclo comercial. Pessoal, quando a gente tem valorizações de petróleo e valorizações de soja, mesmo que sejam curtas valorizações, que são commodities comercializadas em dólar, a gente tem aumento de divisa. Uma coisa é a Petrobras exportar 3 milhões de barris por dia a um Brent de $90,
e outra coisa é ela exportar 3 milhões de barris por dia a um Brent de $115. Ela está trazendo mais divisa e mais dólar para dentro da economia. Então, esses fluxos são positivos, eles foram positivos dentro do mês de janeiro, com 8, dentro do mês de fevereiro, com alto em torno de 15, dentro do mês de março. No segunda quinzena de abril, a gente começou a ter uma divergência nesse fluxo e a balança a gente começou a perder dólar devido ao dia lá do Flávio com o Vorcaro, aquele escândalo que deu, aí o pessoal começou a ter fuga de dólar. Diante disso, o cenário que está fazendo dólar não tem nenhuma benfeitoria econômica interna, não é nenhum fator conjuntural e mérito de meritocracia brasileira. É um fator externo, assim como a Bolsa do México também se beneficiou e outros países emergentes também se valorizaram as moedas devido a esse fluxo. Quando a gente olha dólar hoje é um grande vilão. Se a gente está falando de uma soja a 11,64 bushel e mais um dólar a 5, o produtor fala, cara, eu precisava ter um dólar mais fortalecido para esse bushel e eu ter um prêmio melhor aqui no físico, então um dólar de 5,60. Quais são as possibilidades que esse é um driver quando a gente olha economicamente para as commodities? Temos um cenário onde entre 40% a 50% de um dólar se manter flat, entre 5 e 5,30. Esse cenário é onde o carry trade reaquece, a gente tem uma escala menor em volume, o Copom corta a Selic gradualmente até 12,5 e o spread com o Fed ainda sustenta o carry trade. Então a gente tem um corte do Copom, mas o Fed também realiza algum corte de juros. Tendo esse corte, esse diferencial, esse spread contínuo, a gente continua tendo entrada de fluxo brasileiro. As eleições, pessoal, a gente costuma falar, eleições geram volatilidade de câmbio? Sim e não. Nas eleições de Dilma não gerou, na primeira eleição do Lula gerou muito, na segunda não gerou, na eleição do Bolsonaro gerou, e nessa última eleição agora, na primeira do Bolsonaro gerou, nessa última não tanto. O que gera tanta volatilidade? Não é simplesmente o fato da eleição, é o candidato que está em primeiro colocado. Se é um candidato mais expansionista, se é um candidato que não tem corte de gastos, se é um candidato que não tem responsabilidade fiscal, se é um candidato que não tem segurança jurídica. Esses são os fatores que vão mexer com o dólar. O cenário de 5 a 5,30, ele tem uma probabilidade entre 40% a 50% de continuar, se esse fluxo comercial continuar, e se o resultado alinhado com projeção Focus é se manter. Um cenário otimista, hoje a gente estaria falando de um dólar entre 4,70 a 4,95. Esse cenário de 4,70 e 4,95, o petróleo teria que permanecer elevado, acima dos 95 a 100 dólares o barril Brent. Esse fluxo comercial seguiria robusto. O Fed, que é o Banco Central norte-americano, ele corta os juros, o DXY continua caindo e os emergentes se beneficiam. O fluxo estrangeiro na B3 volta com a magnitude de março, fevereiro e março, 12 a 15 bi por mês. O real desafia, né, os 4,90, a Ibovespa avança para 200, 220 mil pontos, e a gente teria ali como candidato, se é o Flávio ou qualquer outro candidato de direita, sinalizando estar em primeiro colocado. Primeira colocação dentro das eleições, intenção de voto. Esse seria um cenário básico, 4,70 e 4,95. Para o lado das commodities é ruim, para o lado dos insumos não seria um cenário ruim. E o cenário pessimista, onde a gente tem trabalhado hoje com um dólar de 5,40 a 5,60, esse cenário a gente teria um gasto eleitoral acelerado, e esse gasto já advém agora das reformas que o governo está pleiteando, quanto a subsídio, quanto bolsas, quanto incentivo fiscal. Vale lembrar, se o governo injetar algo em torno de 20 bi na economia brasileira, através de qualquer tipo de subsídio, não importa se a Selic está a 15 a 16, ela consegue manter a economia aquecida. Então, a cada 20 bi, ela aquece a economia independente. E isso dificulta muito a ancoragem da nossa Selic. Esse cenário pessimista, teríamos que ter aí um Hormuz reabrindo, tem um prêmio dentro do petróleo, um prêmio de risco. Esse prêmio de risco hoje é na ordem de 20 dólares o barril Brent, então a gente estaria falando que o petróleo sairia dos 90, 95 e retornaria para a ordem de 70 dólares. Então, se reabre o Hormuz, petróleo despenca, nosso fluxo comercial cai junto com a saída do capital estrangeiro. O carry trade reverte futuramente,
que seria? Nosso capital sai na mesma velocidade que entrou, a gente teve um capital que entrou muito forte, o compor se manteria conservador, juros altos mais câmbio alto, seria um duplo aperto da atividade econômica e o Ibovespa corrigiria. A gente está trabalhando com esses 3 cenários. Então, o cenário base de 5 a 5,30 no dólar, o cenário otimista de 4,70 a 4,95, com menor magnitude, e um cenário pessimista de 5,40 a 5,60. Isso é um overview de hoje, diante da realidade que está acontecendo. Quando a gente olha para outro fator que ataca muito o nosso negócio, é o petróleo. O petróleo ele está variando gigante. Todo dia você tem volatilidade de petróleo ali na ordem de 3%, 8%, 7%. O petróleo é a mãe de todas as commodities. Hoje ele terminou próximo dos 93 o Brent. Quando eu analisei, estava 110. E o cenário de possíveis acordos reacende quais são os prêmios de risco e até onde o petróleo poderia ir. O cenário base do petróleo com o Hormuz abrindo seria algo em torno de 75. A gente não consome petróleo, a gente consome refino de petróleo, seja diesel ou gasolina. Quais seriam os impactos? Hoje, só para vocês terem uma noção, o diesel brasileiro ele está defasado versus o preço de paridade internacional, e vocês podem entrar na Bicom, em 80 centavos por litro. Então, a Petrobras ela importa 70% da demanda de diesel nacional. Os outros 30% são importadores privados. Para esses caras importarem diesel, eles teriam que estar importando 70 centavos, 80 centavos mais barato para vender na bomba. Prejuízo, ninguém realiza prejuízo, apenas a Petrobras. Então, a gente começa a modelar e ver aonde que esse diesel pode subir. Quais cenários de escalada? A gente tem aí algo em torno de 70 dias de guerra. Para onde esse petróleo poderia ir? Quando a gente compara com guerras anteriores, tanto a guerra de 73 do Golfo, do Irã lá no passado, a gente nunca teve um bloqueio de ordem de magnitude de 10% da produção mundial passando por um único estreito. É a primeira guerra. E aí a pergunta que todo mundo faz, se a gente tem um volume gigantesco travado dentro do estreito, por que o petróleo não disparou como nas anteriores, chegando até 180? São vários fatores. O primeiro, a gente tem vários países hoje, inclusive o Brasil. Naquela época o Brasil era importador, hoje o Brasil é exportador de petróleo. Então esse é um fator que auxilia. Nós temos também o outro fator que é a China. A China consome na ordem de 15 milhões de barris por dia. A China ela tem um estoque estratégico que ela compôs nos últimos 5 anos, algo em torno de 4 meses e meio. Então, a China ela saiu do mercado. Hoje, alguns analistas falam que ela deixou de importar de 3 a 5 milhões de barris por dia. Vale falar que 5 milhões de barris por dia é 5% da produção mundial durante o dia. Nós produzimos algo em torno de 100 a 105 milhões de barris por dia. Então, a China, ela, através dessa quebra de demanda, dessa diminuição de importação também do lado dela, ela tem conseguido manter estável esse preço do Brent. Se a guerra perdurar, para onde nós podemos caminhar? A curva, só antes de falar, a curva futura do petróleo, hoje, quando a gente olha o Brent, ela é diferente de qualquer dólar, até mesmo de soja de Chicago. A curva do petróleo hoje, ele está precificando o futuro em 72. Isso é muito interessante, porque quando você olha de 72 no futuro, diferente do spot, é porque o cenário que eles estão vendo lá, mesmo que o Hormuz se reabra e tenha esse spread de data para reequilibrar o balanço de oferta global, eles sinalizam ainda que tem estoque capaz. O petróleo pode ir para onde? Se a gente tiver uma interrupção que chegue até final de julho, a gente vai ter uma crise dentro dos países asiáticos. Os países asiáticos já sinalizaram falta de querosene, então a gente pega a Tailândia, qualquer outro tipo de país, a própria Índia, querosene principalmente de aviação. Se tiver essa pressão, porque os estoques estão reduzindo, a gente pode ver petróleo sair da ordem dos 90 até o final de julho, a gente pode ver petróleo chegando a 130, 140 o Brent. 180 é possível? 180 é possível. A gente estaria falando se continuasse essa guerra, se continuasse todo esse impacto, todos os países consumindo os estoques que possuem, a gente estaria falando por volta de agosto, setembro, no petróleo de 180. Na conjuntura atual da guerra, como que está o andamento? Está no impasse, abre e fecha, por 2 circunstâncias. Os Estados Unidos, na época do Barack Obama, fez um acordo que o Irã só poderia ter 3% de urânio enriquecido. E o Irã ele já tem mais 60% de urânio enriquecido. Se chegar até 90%, eles conseguem fazer a bomba atômica. Trump rasgou esse acordo, e qualquer acordo que seja pior que esse, ele não vai aceitar.
Então, são dois fatores hoje que pesam muito para a gente terminar o impasse da guerra entre Estados Unidos e Irã. O primeiro é o caso da bomba atômica, que o Irã não quer de forma alguma devolver o urânio enriquecido, eles querem ser uma potência bélica, eles querem ser uma potência nuclear. Os Estados Unidos não aceita isso, muito em fator também de Israel, ameaça a Israel, mas tem o segundo ponto também, que é quem que comanda o Estreito de Hormuz. Quem que vai ser o país que vai gerenciar o Estreito de Hormuz. Para os Estados Unidos, quando ele entrou nessa guerra, ele achou que seria muito rápido, pela capacidade bélica, eles acharam que ia conseguir atacar o Irã e neutralizar as defesas do Irã em pouco tempo. A gente já está falando aí de mais de 2 meses, assim como a Rússia e a Ucrânia já estão prorrogando 4 anos. Não estou falando que vai continuar essa guerra por tanto tempo, mas o Irã se mantém resiliente. O Irã ainda mantém drones, mantém ainda ataques de mísseis, ele mantém uma força estrutural no qual os Estados Unidos não está conseguindo acabar. E o problema dos Estados Unidos sair agora é dizer que o Irã é o controlador do Estreito de Hormuz, coisa que eles têm feito de forma indireta. O Irã hoje eles cobram taxa de navios cargueiros, navios de grãos, de fertilizantes. Essas taxas no auge da guerra foram da ordem de US$ 1 milhão para o navio poder trafegar pelo estreito, e o Irã também comanda através dos Houthis o Estreito do Mar Vermelho, onde eles ameaçam também todo santo dia fechar aquele estreito. Então os Estados Unidos ele chega nesse impasse, a gente precisa acabar com a guerra. A guerra não é bom para ninguém, principalmente em questões de inflação. O norte-americano, a população não sabe viver com inflação. Apenas o brasileiro é uma população que sabe viver com inflação alta. E isso está atacando o governo e a avaliação do Trump. O Trump tem eleições de meio ano agora aqui, mid-state, quando a gente fala que é eleições de Congresso, da House, e é capaz dele perder a maioria diante dessa desaprovação. Então ele está no impasse entre aceitar essa guerra, aceitar que Irã vai comandar e vai gerenciar o Hormuz e vai continuar com uma potência bélica no futuro ou não. Então a gente fica nesse impasse. Petróleo, acabou a guerra, perde o prêmio, vem para a ordem de 70, $75 o barril Brent, continuou a guerra até julho, algo em torno de 110 a 130, e se a gente chegar até setembro, outubro, a gente pode ver facilmente aí um petróleo na ordem de 180 o barril Brent. Diante disso, falamos um pouquinho de Brent, falamos um pouquinho de geopolítico, contexto, um pouco de dólar. Aí a gente começa a entrar um pouco mais em análise de commodities, né? Quando a gente analisa as commodities hoje, esses acordos bilaterais, a gente olha muito questão de estoque e composição, e a gente vê esses preços que não recuperam, que não acompanham a evolução dos custos. Vamos olhar um pouquinho para o país. Como que tá os drivers, né? Quem são nossos principais players, nossos principais concorrentes? Falando de soja, o Brasil vem de uma safra abundante, a gente está colhendo aí próximo de 182 milhões de toneladas. Nós estamos com o Farm Sell. Quando eu falo Farm Sell, pessoal, é vendas dos produtores, tanto indústria, trade, exportação, algo em torno próximo de 75%. A gente está menos vendido do que a safra passada. Safra passada, a gente tinha um número de Farm Sell próximo a isso, um pouquinho superior em 2 pontos percentuais, mas nós tínhamos uma safra menor. Hoje nós temos um Farm Sell menor, mas uma safra maior. Então nós estamos com um estoque alto de soja a fixar e a vender. O chinês, quando olha para o estoque de soja brasileiro, ele se sente muito confortável. Qual o ponto do chinês para ele vir comprar nossa soja? Primeiro, margem de esmagamento. A China, toda e qualquer compra que ela venha fazer, seja no Brasil, Estados Unidos, Argentina, ela olha para o negócio dela interno, margem de esmagamento. A China, ela tem o maior plantel de suínos do mundo, ela precisa esmagar a soja, tanto para óleo para consumo humano, quanto para ração para o seu plantel. A margem de esmagamento na China, nos últimos 2 meses, ela oscilou muito. E por que ela oscilou muito? Muito diante de consumo chinês. A China, eu volto a forçar, pessoal, a gente tem problemas com dados chineses, a gente não consegue acessar tantos dados confiáveis, eles não abrem. Para vocês terem uma ideia, há 6 anos atrás, quando a gente analisava o mercado chinês, a gente analisava consumo de shoyu. Então, quanto que a China está consumindo de shoyu, a gente dimensionava o quanto que eles estavam consumindo de soja, que era uma métrica. Hoje eles não divulgam nem o consumo de shoyu deles mais. Então, eles mantêm esse cenário bem nebuloso. O estoque chinês
estava na ordem de 10 milhões de toneladas, estoque de soja no porto, mas internamente eles falam que tem mais armazenado algo em torno de 30 milhões de toneladas. A margem estava oscilando bastante, a demanda estava menos aquecida, a economia da China não cresce no ritmo de dois dígitos. Quando ela entrou no OMS em 2003, até 2017 ela crescia 2 dígitos, reduziu, e a gente fala que a China cresce hoje na ordem de 2,7 a 2,8 por ano. Os 5% que ela cresce ao ano quando ela divulga é porque ela tem muito subsídio. Ela subsidia a indústria de veículo, a indústria de manufatura química, ela subsidia muita coisa. Então, esse subsídio gera uma distorção do PIB. Então, como eles estavam com esse problema de consumo, eles retraíram a compra. Eles estão mais confortáveis e eles estão esperando soja barata. O Brasil tem um estoque alto. O norte-americano plantou mais soja esse ano também. Então, ele deu um downgrade no milho, reduziu ali algo em torno de 4 a 5 milhões de toneladas de hectares no plantio do milho, foi para a soja, muito em questões de margem, assim como o produtor brasileiro, o produtor norte-americano também sofre com margens e rentabilidades. Tem um estudo muito interessante da Universidade de Illinois, agora recentemente, 3 meses atrás, as margens dos produtores norte-americanos de terra própria para milho era algo em torno de 5 dólares por bushel, por acre, desculpa, e para soja algo em torno de 10 a 12. Quando era arrendamento, era negativo, assim como o Brasil, cara. Então eles também estão sofrendo, eles também estão entrando com o Chapter 12 lá, que é a ARJ deles, teve um aumento substancial, o ano passado foram 358 pedidos, esse ano até o momento já são 168 pedidos de falência, então eles também estão sofrendo, mas entraram com soja, ou o produtor norte-americano, o que segura um pouco essa soja, vamos falar assim, esse preço, a China não está comprando, mas o que está mantendo essa soja um pouco mais cara é o consumo de óleos vegetais. Então, se a oferta e demanda não está equilibrando, e eu coloco esse como um novo driver do agronegócio, a gente está entrando para uma era de energia, onde as commodities como milho e soja são commodities energéticas, não simplesmente alimentares. Os Estados Unidos ele tem um programa de E15 deles, eles vão para um programa de E16, e aí, através dessa mistura de óleo de soja junto à gasolina, eles conseguem fazer um esmagamento superior. Eles estão esmagando algo em torno de 74 milhões de toneladas, muito acima da projeção do USDA. Eles vão atingir próximo de 80 milhões de toneladas. Esses são os fatores que mantêm a soja no patamar atual dos 12, dos 11,64 aos 12. O patamar, o preço teto hoje da soja, a gente está falando algo em torno de 12,10 a 12,20, ela testou limites até 12,50, não chegou a passar, e o piso da soja, a gente estaria falando de 11,50, que seria aonde o vendedor aceita e aonde o comprador aceita, esse range aonde que a gente está dizendo. Nos Estados Unidos, mas contextualizei, a soja brasileira, a gente tem esse volume ainda a negociar, a gente está caminhando para uma outra safra de soja robusta, as projeções do USDA para a próxima safra é algo em torno de 186 milhões de toneladas, então a gente entra com estoque confortável, o mundo está produzindo algo em torno de 444 milhões, 445 milhões de toneladas de soja, o consumo algo em torno de 420, então a gente está virando com estoque de passagem mais confortável, mais folgado, e se não for a demanda energética para a gente reduzir isso, ou o fator de clima, para dar uma frustração, a gente vai manter a soja nesses níveis e nesses patamares de Chicago. O prêmio, ele ainda mantém aquecido para a safra nova, para essa safra velha, o prêmio a gente está falando prêmios negativos. Vou só afirmar aqui o que é o prêmio. O prêmio é a diferença do mercado físico com o mercado de Chicago, quanto que ele está operando. Prêmio positivo em 20 mais, mas para a safra velha a gente está falando de prêmios de 30 menos, 35 menos, 40 menos. Eu acho que o bonde da soja nesse momento, para a safra velha, para os produtores, passou. Muito produtor analisou aqueles preços de 2, 3 meses atrás, a 130, 135, e executou negócios, dependendo da praça, colocou dinheiro, o custo de carrego hoje se torna muito inviável, a gente carregar soja até novembro, até dezembro. A gente vai entrar no mercado climático norte-americano,
que isso pode ser formador de preço. Ontem saiu um novo relatório dos Estados Unidos. Eles avançaram muito com o plantio de soja, atingiram 87% da área, 7 pontos percentuais frente à safra passada e 5 pontos percentuais frente à média dos últimos 5 anos. Então, eles estão mais avançados. O que a gente tem que ficar de olho com a soja hoje é clima norte-americano, estabelecimento da cultura, as condições de lavoura, como que estão performando. Eu acho que para o produtor analisar esses próximos 2 meses, que é o que a gente costuma falar que é o mercado climático. Esse mercado climático norte-americano, ele vai definir o yield, que é definir produção por hectare. Então tem que ficar atento, mas para a soja, a gente vê um mercado mais vivendo de headline e de contexto geopolítico e de manchetes que Trump fez acordo com a China, do que propriamente o balanço de oferta e demanda. Para ajudar, a Argentina está vindo com uma safra robusta de soja, algo em torno de 50 milhões. A Argentina não é um grande exportador de grão, mas é um grande exportador de óleo. A Argentina esmaga, ele faz esse beneficiamento, se agrega valor, mas nós estamos vendo a Argentina exportando o grão. Ela exportou próximo de 3 milhões de toneladas essa safra. Então ela também está vindo competir com o Brasil e os Estados Unidos. A Argentina está mais barata que o Brasil e com os Estados Unidos a soja, por isso a China fez esse movimento de compra com eles. Tá? Contextualizar, 1,9 milhões de exportação de soja e grão. Quando a gente olha para milho, eles estão com 17 milhões. Então, no contexto argentino, eles vão brigar. O Milei propôs a redução das tarifas, né, sobre as commodities argentinas, tanto para soja, tanto para milho. Então, eles vão ter um impacto ali, eles vão receber uma margem, um price melhor, esses produtores. E é um concorrente que não estava no jogo nos 2 últimos anos. O Brasil estava navegando sozinho no hemisfério sul, ele tinha apenas os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com o estoque, está equilibrando através de esmagamento, e por incrível que pareça, os Estados Unidos também está mostrando para o mercado que não precisa tanto da China, porque em nível de exportação, eles estão 1%, 2% abaixo do que o USDA projetou dentro do relatório. Mas para a soja, pessoal, quando a gente olha, é um mercado de headline, é um mercado que vai ter picos pontuais, salvo frustração climática norte-americana, então, salvo alguma relação de crédito que o Brasil venha a ter, nenhuma consultoria está projetando redução de área de soja, as consultorias estão colocando ainda que nós iremos ter um aumento da área de soja no Brasil, um pequeno aumento, mas iremos ter aumento. Então, a gente tem que começar a olhar muito as entrelinhas para o mercado de soja. É um mercado mais estagnado, é um mercado que precisa dessas contextualizações. O pico de 3 semanas atrás, de 12,20 na Bolsa de Chicago, ele se deve no momento da reunião dos Estados Unidos, do Trump, com a China. Muito fundo está comprado, só para dar uma contextualização. A Bolsa norte-americana, ela movimenta em safra de soja o equivalente a 20 safras durante um ano. Então, o mundo produz uma safra, 444 milhões de toneladas. É comercializada através de especulação, contrato e derivativos, 20 vezes isso. Então, você vê como que o negócio está muito mais especulativo. O produtor vende apenas uma vez. Os fundos especulam as outras 19. Mais recentemente, quando a gente olha as posições de fundos, que são fundos que estão saíram de petróleo, saíram de minerais e tiraram um pouco desse dinheiro, vão aportar um pouco de commodities, que as commodities têm tendência de valorização ou não, eles sentiram que o commodity está valorizado. Quando o Bushel saiu de 12,20, teve a frustração da reunião, que não teve nada ali documentado, nada escrito, nenhum acordo, os fundos liquidaram a posição, que a gente chama dos robozinhos. Cara, vamos liquidar a posição. Então, eles saíram com posições de 12,20, 12,10, e a soja bateu 11,92, 11,91. Então, acho que para a soja, dando esse contexto, seria isso, olhar na Argentina, safra robusta, olhar agora clima norte-americano, olhar nossas possibilidades de aumento de área, tem o farm sale da safra velha ainda impactando o nosso negócio, os produtores ainda que estão segurando. Eu costumo dizer para o gerenciamento de risco que eu faço com os produtores, vale a pena carregar essa soja? Esse é um ponto. Uma Selic de 14,5%, você carregar essa soja até novembro, você vai ter essa mesma monetização, essa soja vai remunerar?
Um cálculo simples. O cara que está carregando uma posição hoje aqui em São Paulo, que a gente está falando de uma soja 120, para novembro, essa soja teria que estar 132, 135. Cara, a gente não tem sinalização de soja de 132, 135 no curto espaço de tempo, na parte física mesmo. No spot, a gente não tem. Então não compensa carregar. Compensa muito mais o cara vendendo hoje, aplicar esse dinheiro e fazer algum tipo de investimento que tenha rendimento nesse dinheiro, nesse capital. Então, para a soja é isso. Acho que, Juninho, eu vou deixar alguma pergunta aberta, porque eu fiz da soja, depois eu entro em milho, falo um pouco de trigo, outros contextos. Se alguém quiser falar de soja, dólar, petróleo, daí a gente fica um pouco mais interativo, não fica só falando aqui. Rapaz, é informação, hein, moço? Fica à vontade aí, turma. Jonas, eu acho que a gente pode discorrer um pouquinho aí do milho, que a turma tá bem preocupada, né? Nós tivemos seca agora e o preço ainda tá estável. Então, assim, a preocupação é o milho tende a subir, vai se manter, safrinha não tá legal, principalmente no Goiás, mas a gente sabe que em outras regiões vai ter milho. Então, assim, o que que você tem de opinião sobre o milho no contexto geral? Vamos lá, eu vou responder você, Maurício. Só se alguém tiver uma pergunta de soja para eu continuar na soja, senão a gente já vira para milho. Pode Ninguém virar. pergunta para. Então vamos para milho, então. Maurício, responder na situação. Milho hoje derriçou, R$ 56, R$ 55. O que está acontecendo com o milho? O milho a gente tem dois fatores. Diferente da soja, onde nós produzimos 180 milhões de toneladas e temos uma exportação de 116, o milho é diferente. 70% do nosso negócio é doméstico e apenas 30% é exportação. O milho, ele é totalmente, está se descolando muito mais da bolsa do que a soja. Eu costumo dizer que Chicago não deve ser mais a bolsa para soja. Quem deve comandar o preço de soja mundial deve ser o Brasil, já que o Brasil é o maior produtor. E o milho, ele está se descolando muito mais, tanto de Chicago quanto da B3, que não representa liquidez. A B3, a gente vai colocar aqui Bolsa Campinas. Por que eu estou falando isso? O milho, ele virou uma commodity energética muito mais do que a soja, tendo em vista 56 plantas aí de indústria de etanol de milho que entraram, né? 26 já estão em atividade, outras 19 estão em implementação, outras estão saindo de capex. Então o milho virou um ativo energético. E essas plantas vieram para suprir milho em praças que anteriormente o preço era muito ruim, isso ajudou muito, e aí incentivou o milho, a produção, e deu preços e sustentou preços muito bons. O que está acontecendo com o milho? O milho ele vem 70% da nossa demanda interna. O nosso consumo de milho é da ordem de 90 milhões de toneladas por ano. Então a gente tem o primeiro semestre consumindo algo em torno de 45, 46 milhões de toneladas e o segundo semestre 45, 46 milhões de toneladas. Aonde consome? Ração, esmagamento, indústria de etanol, qualquer que seja esses setores. Eles que demandam e dominam. Ficou muito regionalizado. Um cenário de hoje, milha 56. Apesar da seca do Goiás e do estresse que também teve em Minas Gerais, e a gente está falando que Goiás perde algo em torno de 2 milhões e meio de toneladas, e Minas perde 1 milhão de toneladas, a gente vai ter uma safra robusta ainda no Brasil. Não há projeções acima de 141, eu tenho trabalhado muito com 138 milhões de toneladas, juntando as 3 safras brasileiras. O que aconteceu? Nós tivemos uma primeira safra boa, o Brasil precisando de 45 milhões de toneladas, colhemos algo em torno de 30, mas nós passamos com estoque de passagem de 15. Então, para atender esse mercado doméstico no primeiro semestre, a gente tinha milho. Qual que é o segundo ponto agora? A gente começou uma colheita de milho safrinha com muitas divergências, com produtividade, mas ainda assim é uma colheita robusta, salvo Goiás, salvo Minas. A gente está falando de algo em torno de 5 a 6% de área colhida, mas as expectativas da indústria é que o Brasil tenha muito milho para vender. E o impacto a gente vai ter uma exportação projetada? Muitos dizem que não. O que eles estão falando? A exportação que era projetada para o milho brasileiro era da ordem de 44 milhões de toneladas. Hoje, a gente trabalha que o Brasil vai conseguir exportar 33 milhões de toneladas. Por quê? Os Estados Unidos está muito forte com exportação.
Os Estados Unidos produziu 430 milhões de toneladas a última safra. Esse ano, eles esperam produzir 414 milhões na colheita entre setembro ali e outubro. Desses 430, os Estados Unidos esmaga 150 para a indústria de etanol, e eles estão exportando de uma forma que está muito além do que o USDA projetava. Eles estão com quase 85 milhões de toneladas. Falta 4 meses para acabar o programa de exportação dos Estados Unidos e eles já bateram o número que o USDA projetou. O milho norte-americano está mais barato, em alguns momentos estava mais barato que o milho brasileiro. Então ele aproveitou o mercado do Japão, aproveitou o mercado do México, e agora tem um outro mercado que eles estão dentro desse acordo, muita gente não fala, que é com o próprio Irã. O Irã é responsável por compras de 10 milhões de toneladas. Se o Brasil exporta 10 milhões, quase ali 22% do nosso negócio, 25% do nosso negócio, vai para o Irã. O Irã é uma incógnita agora. Vai exportar ou não vai exportar? Então a gente tem dificuldade em relação à exportação do Irã, então a gente não sabe se o cenário vai se concretizar, qual que vai ser o volume real. A gente não sabe se a China vai entrar comprando esse milho ou se ela vai comprar milho norte-americano, porque entre o acordo dos 25 bi dos Estados Unidos com a China, esse acordo informal, eles não mencionaram qual commodity vai ser. Eles só falaram em valor. E se for em valor, é muito possível que a China tenha a opção de exportar ou importar, no sentido de comprar milho e trigo americano, que está mais barato que a soja. Soja, ele sabe que a gente tem uma soja mais barata. Deveria ser mais cara, mas é mais barato. Agora, o milho e o trigo deles estão mais baratos. Então, a gente tem um cenário que a exportação ela precisaria estar algo em torno de 38 a 39 para a indústria se movimentar e pagar o preço um pouco mais agressivo nesse milho. Vamos lembrar que há 2 meses, 1 mês e meio atrás, a gente estava falando de milho a 73, a 75 na B3. Obviamente que eu tenho falado para vocês, o milho descolou, ele virou muito praça. Cara, eu tenho uma demanda, por exemplo, Paraná. Paraná tem uma demanda grande com as cooperativas, com piscicultura, com suinocultura, com frango. Então, de vez em quando, a gente vê descolamento entre o pagamento da praça versus B3 e versus Chicago ainda. Então, mas o fato é que se a gente não tiver um programa de exportação um pouco mais parrudo, a gente vai ter muito milho. Santa Catarina é um player que ele tem déficit, só que Santa Catarina importa da Argentina, do Paraguai. Paraná talvez tenha um mercado e o Mato Grosso abundante. O que está acontecendo? Nesse primeiro momento, e aí é outro fato que eu coloco sinalizar assim. Primeiro momento, essa queda foi por causa de uma safra robusta, todo mundo falou, cara, vai vir muito milho, não vai ter onde colocar esse milho. O que nós vamos fazer? Segundo momento, na hora que a gente atinge a colheita de 30%, 40% do milho no Mato Grosso, esse milho do Mato Grosso começa a descer para São Paulo. E aí a gente tem uma segunda onda que poderia atacar muito mais o preço do milho. Eu, particularmente, eu vejo que o milho, para ele ter um respiro, a gente teria que ter uma programação aí de exportação mais robusta do que a realidade. A gente avançou pouco com a exportação de milho, tem essas linhas de tendência, e olhar muito questão de consumo para etanol. Qual que seria a projeção? A gente vai ter ali 22, 25 milhões de toneladas para etanol. Então, acho que isso pesa. Em contrapartida, o petróleo também caindo, ele puxa para baixo o óleo, puxa para baixo o etanol, é outro preço, é outro fator também que joga contra a gente. A gente começa a ter um estoque de passagem um pouco maior em milho com essa colheita robusta, se a gente tiver algo em torno aí dos seus 107, 108 milhões. Então, acho que mais ou menos eu diria que isso, e os Estados Unidos, para a gente formar preço em Chicago, a gente deveria ter ali, ou deve ter alguma oscilação com o clima, para a gente ter algum reflexo e ter um Chicago um pouco mais fortalecido. A gente está falando hoje de um Chicago a 4 dólares e 40 cents, 4 dólares e 50. Está abaixo do que o produtor norte-americano vende, então está muito baixo também Chicago. Eu olhei em relação à condição de safra, e um ponto que me chamou a atenção é que tanto para soja quanto para milho, a condição de safra norte-americana, apesar do plantio estar mais acelerado, mas a condição está menor que o ano anterior.
Então, esse é um fator. Só que o clima que estava ruim para eles agora, os mapas de previsão meteorológica se acentuaram, estão mostrando boas chuvas. E é um fator que a gente fica ali, né? Aonde que vai, para onde que esse milho poderia ir? Hoje, pelo físico, pela colheita, as cotações em baixo, esse dólar também baixo, é o que vai demandar esse milho, vai colocar para baixo o milho. A indústria, por opção, ela está atingindo algo em torno de 50, 51, que é um bom preço de compra. Aí eles começam a formar estoque. Agora o produtor, ele vai ter que segurar. Agora, como vai segurar? Se vai ou não vai segurar? Esses são os pontos, né? Então, para milho, pessoal, acho que outro fator, Argentina. A Argentina saiu uma projeção, a Argentina vai vir com uma colheita de milho gigantesca, gigantesca. Quando a gente olha aqui, eu estava vendo os dados da Argentina, a Argentina, a projeção de milho é recorde histórico, 68 milhões de toneladas. A Argentina já exportou esse ano 17 milhões de toneladas. Eles estão 14% a mais versus ano ao ano. E eles têm um line-up ainda de quase 2 milhões de toneladas para os próximos 15 dias. A Argentina está aproveitando o milho barato, redução de retenções e também estão exportando bastante. Então a gente também entra na competição. Obviamente, o que manda para a gente é o mercado doméstico. O mercado doméstico sabe que tem uma oferta abundante, sabe que vai entrar essa oferta, sabe que o farmer sério está mais atrasado. Então, eles olham ali, cara, comparação com o produtor vendido ano passado e vendido esse ano, ainda tem excedente de milho verão. Quando a gente olha a produção de milho verão, 30 milhões de toneladas, algo em torno de 75% vendido, então tem 25% disso, algo em torno de 7 milhões de toneladas ainda está disponível para o produtor vender, e isso está nos armazéns de produtor, estão esperando. É uma safra mais confortável, é um cenário que para o milho, para a gente que é doméstico aqui, é desafiador. A gente vai ter que ter exportação, vai ter que ter uma demanda forte por etanol. Eu acho que muito dos fatores, né, como eu disse para vocês, você pegar o milho nos Estados Unidos em 2003, 2002, 2004 ali, o milho norte-americano era $2 o bucho. Aonde que o milho norte-americano descolou e dobrou o preço? Quando os Estados Unidos começaram a fazer do milho um driver energético. E aí a gente está indo no mesmo caminho. Então, se a gente colocar programas governamentais que aumentem essa composição de biodiesel, de etanol de milho, óleo de soja, dentro dos combustíveis, a gente começa a ter uma demanda mais aquecida e a gente começa a diminuir os excedentes. Eu vejo um cenário também assim, para commodities de médio a longo prazo, que é o que vai vir a sustentar esse lado energético das commodities, é quando a gente começar a trabalhar com embarcações aí via combustível via etanol, biodiesel, essas coisas, porque hoje vale lembrar que nenhuma embarcação trafega com essa frota de 4 milhões, 4 mil navios de uma das maiores operadoras, ela tem 15 apenas que trabalha com combustível à base de etanol. Então a gente tem uma demanda energética que vai ter que vir a suprir, vai virar um driver de fortalecimento de preço, com deixar preço para cima. Caso contrário, se a gente for só por consumo, oferta e demanda, a gente vai trabalhar. É uma preocupação quanto a esse milho. O produtor colhendo agora, precisando fazer caixa, somente em algumas praças que não tem onde armazenar. Então, as curvas de preço hoje não apresentam boas oportunidades, né? Então, o produtor ele vai ter que gerenciar o caixa e o armazenamento. Os contratos também recuaram, né? Então, assim, se a gente olhar o março de 2027, que antes estava precificado acima de 70, já caiu, está precificado abaixo de 65. Então, é muito cenário doméstico de abundância. É uma tríplice pressão na B3, cara. É um peso de três: excesso de oferta física, cotações em baixo de carga e a desvalorização do dólar também atacando. Acho que é mais ou menos esse o cenário do milho, tá? Na atual conjuntura. É olhar a exportação e demanda e praças pontuais que vão ter que originar, que vão ter que ter milho, quem sabe eles vão ter que pagar um pouco mais se o produtor não vem a vender. Nessa base de preço, acho muito difícil o produtor vender, né? A não ser aqueles que precisam fazer caixa de curto prazo. Alguma pergunta de milho, pessoal? Nenhuma, Juninho? Rapaz, muito bom, cara, muito bom. Eu notei bastante aqui que não tá tão na mídia essa produção histórica de milho da Argentina, né? Eu não estava por dentro
desse cenário foi até uma surpresa também para mim, falando que 14% a mais de produção de milho, assim, De exportação. O programa de exportação. exportação é um indicador assim importante que muita gente não está vendo, né? A gente dormiu as últimas 3 safras sem ter a Argentina o nosso vizinho incomodando, né? E eles voltaram a incomodar, né? Eles voltaram a incomodar. No entanto, que um dos fatores para o governo de lá, o Milei, reduzir as retenções de forma progressiva até 2028, porque eles ampliaram as reservas em dólar, cara. Então, anteriormente, ele estava mantendo as retenções para aumentar a reserva em dólar do país, que eles estavam com baixa reserva em dólar. Como a economia acentuou, as despesas acentuaram, eles conseguiram atingir, e a economia agora está conseguindo tracionar através de indústria e outros serviços, indústria, outras dinâmicas da economia, e aí ele folgou um pouco o agro. E aí, quando folgou o agro, os preços atuais, o pessoal o produtor lá, quando tem uma redução de retenções, eles aproveitam para fazer caixa. E tão barato, cara, tão muito barato, eles eles não deixam para outra parte, não. Outro ponto, só para bem interessante, né, que eu falo dentro do gerenciamento de risco. Quando estourou a guerra, início de fevereiro ali, a gente estava analisando as compras de fertilizantes dos produtores norte-americanos. Obviamente que a ureia, quando a Índia fez o tender dela de ureia, ela fechou 2 tenders, um a $935 a tonelada e um outro a $965 a tonelada. A ureia em NOLA, que é no Pacífico ali, norte-americano, que é nos Estados Unidos, ela estava valendo $780, ela estava descolada. A ureia americana estava mais barata. Mas naquele momento, quando começou a desgarrar o preço da ureia, na hora que deu o segundo range de alta, 80% do produtor norte-americano tinha fechado já o pacote de fertilizantes dele. Então, assim, pessoal, mais do que preço nominal, é a gente olhar para a relação de troca. Preço nominal, se a ureia está 7 mil, 10 mil, 15 mil, e isso é uma dinâmica que eu sempre falei para toda a área comercial. A Lavoro era responsável por 560 milhões no PNL, liderando ali um time de quase 400 pessoas. Cara, não olhe preço nominal. Produtor e consultor que esteja na ponta com o produtor. Eduque para olhar a relação de troca. Cara, se a ureia está 10 mil e a ureia está 5 mil e a minha relação de troca para soja e para milho está igual, cara, vamos para cima. Se é algum outro cloreto e a relação de troca está igual da safra passada ou abaixo, a gente continua em posição de compra. Então, eu quero dizer para vocês, o produtor norte-americano, ele tinha tomado as posições dele com a ureia, porque a relação de compra estava em patamares históricos iguais das safras anteriores. Qual foi o driver que o produtor norte-americano ele faz gerenciamento de risco, que é o que eu tento, aos últimos 5 anos, educar todo mundo que eu converso? Aproveitar momentos de gatilho de preço. Quando o milho bateu, há um mês e pouco atrás, $5,22 em Bolsa Chicago, o farmer selling norte-americano chegou a 90%. Então, hoje, se Chicago estourar a $6 o bushel de milho, não vai haver venda de produtor americano na bolsa, porque eles já estão vendidos. Mas fala, pô, eles não vão aproveitar a alta. Cara, uma coisa é você especular a alta, outra coisa é você realizar o lucro de acordo com a margem alvo. O que o produtor americano faz, e eu tive a oportunidade de estar com eles diversas vezes, de recebendo e estar com eles lá, é olhar a margem operacional do negócio deles. Quanto que é minha margem? Minha margem é 15%, 18%? Beleza. O ano que vem eu quero capturar quanto de margem? Eu quero ir para 19, 22, 23, 25? Beleza, então eu vou para 25. Para eu capturar 25, quais cenários e quais operações eu preciso realizar? E o mercado precisa me entregar. O mercado precisa me entregar um bushel de tanto, lá eles não precisam falar em dólar, precisa entregar o yield de uma produção de tanto, e eu consigo ter essa realidade. Diferente de nós aqui, no qual a gente trabalha preço nominal e a gente fica à mercê do mercado sem construir cenários. Então, estou contextualizando porque a gente fica em cima de preço nominal e fica frustrado. Fala, cara, tá entrando uma safra de milho, o produtor brasileiro, cara, precisava muito rentabilizar, a gente sabe que a gente está enforcado, arrendatário, cara, tem vários amigos meus aqui alavancado, e o cenário não vai mudar, mas teve momentos na bolsa que você poderia ter operado.
e aproveitado isso. Para qual produtor que não faz diferença 3 a 8% de valorização? Então, se o cara está vendendo uma soja de 120, fala, cara, você poderia estar operando com algum derivativo, alguma ferramenta, capturando aí de 3 a 8% a mais nesse preço. Então, o que eu quero dizer, a gente tem que estar muito atento a questões de futuro e trabalhar muito com cenários. Quais são os cenários e qual a realidade de cada produtor? O norte-americano, ele travou os negócios dele. Hoje, se vier a 6, ele não vai participar, mas ele colocou uma margem de lucro que está de bom tamanho para o negócio dele, cara. E a gente está aqui falando ainda de ureia, que está esperando cair, flertando com lead time, cara, que a gente não sabe se vai chegar ou não vai chegar. Tem muita coisa represada em Hormuz, a gente coloca em risco nossa safra. Então a gente vai dando esses passos, né? Agora, o momento do mercado, com o milho, é quem está colhendo, olhar muito o seu fluxo de caixa. Eu não menciono para ninguém se tem que vender, se não tem que vender. Eu acho que aí são pontos que dependem muito de produtor a produtor, como que está a relação de fluxo, como que está a liquidez corrente dele, custo de capital, como que está as dívidas, boleto, para ver se ele faz esse caixa ou não faz. Mas o cenário para o milho de curto prazo é, a gente vai entrar numa colheita, na hora que chegar nos seus 30, 35%, a gente começa a ter um parâmetro melhor em yield, em produtividade. Caso a gente venha ter alguma sinalização de frustração fora do radar das principais consultorias que abaixe essa segunda safra, abaixo de 107, 106 milhões de toneladas, quem sabe a gente começa a ter uma fuga. A China, se entrar comprando, é um cenário, o Irã, se entrar comprando, é outro, mas a gente vai estar numa briga ali junto com a Argentina, porque o milho da Argentina estava algo em torno de $3, $2 por tonelada mais barato que o milho brasileiro. E um ponto que eu costumo falar, né? Para quem operou em trade, trabalha em trade aí, se não sei se tem alguém, Juninho, a trade hoje, ela opera igual uma revenda. A margem da trade é desse tamanhozinho. A trade, para ela originar com centavos mais barato, é lucro. Então, os caras, quando você fala $2 por tonelada, $3 por tonelada, fala, cara, não é nada. Cara, para uma trade é tudo. É tudo. Principalmente porque eles têm oscilação de frete, eles têm tudo esse cenário, tá? Top demais, cara. Alguém tem pergunta aí? Gabriela, levantou a mão. Fica à Eu vontade. quero. Obrigada. Jonas, nossa, confesso que bastante confusa com alguns termos, é tudo muito novidade para mim, não trabalho diretamente com vendas, mas entendendo o contexto, assim, é muito interessante tudo que você trouxe. E a minha pergunta é em relação à questão dos insumos, pensando mais em inseticidas. Você compartilhou esses dias um material bem legal com a gente, onde você trouxe os preços de mida, acho que tinha clorantra e bifentrina também. A questão da FMC, quebra de patente, enfim. O que você tem, assim, que você pode nos dizer nessa perspectiva, pensando na compra, focando em inseticidas mesmo para a safra de soja? Parabéns pela Bom, pergunta. vamos Até, lá, né? até, até pincelando, Jonas, até geral, se você conseguir passar um panorama geral, não só de inseticida, mas de defensivo em geral também, acho que ficaria bem interessante também. Bom, eu vou falar geral, não vou entrar em contexto produto a produto, e aí depois eu compartilho esse material. Não sei se eu compartilhei também, Juninho, no grupo, mas eu compartilho de novo. E a gente pode marcar um dia para eu falar de produto a produto, sem problema algum. Mas dando um panorama geral, né? Acho que sim, só para contextualizar. Se a gente colocar nos anos 90, 75, dos anos 90 a 2000, 75, quase 80% do mercado de defensivos era patente. Hoje nós estamos falando de 75% do mercado mundial pós-patente. E aonde que está a indústria de manufatura de química do mundo? Em dois lugares. Um é China, o segundo é Índia. São esses dois polos, esses hubs, que estão fazendo o negócio da indústria química e estão assustando Bayer, estão assustando BASF, FMC, principalmente com patente. Uma patente, quando ela expira, a indústria chinesa, nos últimos 5 anos, vamos falar 5 anos atrás, ela demoraria algo em torno de 1 ano para poder fazer o produto. Ou eles já têm o produto replicado. Então, eles demoram apenas 6 meses. Produto que quebrou patente da FMC, eles já tinham pronto. Aonde que eles estão fazendo ajuste? Apenas no sistema de formulação. O que é o driver que a China amargou? A China
é uma república popular, é uma república comunista, gosta de dinheiro. A China ela tem muito incentivo à indústria local. E ela precisa incentivar, como eu disse para vocês, não é uma economia de consumo, é uma economia de manufatura que vive de exportar. Esse é o negócio deles. Se eles não exportam, não tem jeito. É 1,5 bilhão de pessoas, no qual você tem ali 900 milhões de pessoas vivendo com 10 mil dólares, a mesma renda brasileira, se não para baixo. Então tem uma população carente, eles não conseguem. A indústria manufatura, assim como a indústria de veículo, é uma indústria totalmente subsidiada. E o governo agora eles começaram a filtrar. Então, na ordem de 2020 a 2021, nós tínhamos um plantel de indústria chinesa, nós nem conhecíamos, muitas delas só faziam B2B. Quem entrou por último aqui no mercado brasileiro na época da pandemia foi a Weibo. A Weibo entrou, ninguém sabia quem que era a Weibo. O glufosinato da Weibo surgiu, tal, tal, tal. Só que o fato é que eles entraram com uma precificação muito agressiva. E a gente, como produtor, a gente olhou e falou, cara, isso aqui é muito barato, esse produto pós-patente da China é barato, barato, barato. Só que se você olhar o balanço das principais indústrias chinesas, foram negativos. Então o governo teve que socorrer. Então o governo olhou e falou, cara, a gente tem que parar com esse canibalismo, a gente tem que ajeitar a cadeia de suprimentos, essa cadeia tem que remunerar e a gente tem que diminuir em questões até de produção. Então, o que a gente vê? Um equilíbrio dentro da produção da indústria química chinesa. E qual é o reflexo disso? Preços mais estáveis. A política da China, que é a famosa política quinquenal que eles falam, né? Plano quinquenal dos próximos 5 anos, é uma diretriz muito clara. Preços estáveis, rentabilidade para a nossa indústria, através de melhoria de qualidade de produto. Em contrapartida, se a gente pegar algumas culturas, especificamente, Gabriela, inseticidas, a gente ampliou o uso em algumas praças. Se você pegar o milho verão, o milho verão não é grande área, mas é uma área considerável, 3 milhões de toneladas. A gente teve o aumento do uso de inseticidas. E são fatores também o que teve o aumento tanto da indústria chinesa, o acesso ao mercado B2C. Eles faziam antigamente só B2B, eles repassavam indústria para indústria e eles resolveram criar estruturas comerciais e virem na ponta. E como eles estão vindo na ponta, eles estão acessando esse mercado, cara, eu não tenho intermediário, eu não tenho um atravessador, eu posso sustentar. De maneira prática, eu não vejo um recuo no negócio de defensivos que venha aliviar a vida do produtor para esta safra. Quando a gente coloca fertilizantes, compõe 32% do custo do produtor. A gente teve aumentos de fertilizantes, ureia, fosfatado, estão subindo. Cara, fosfatado vai cair? Hoje não. Enxofre, 40% do enxofre do mundo passa pelo estreito. Então, passa pelo Golfo. Isso aí é uma demanda. Ureia caindo? Caiu. Ureia saiu, agora caiu recentemente $150 a tonelada. Então, a ureia tem mais essas oscilações. Agora, com defensivos para essa safra, que a gente está na boca do negócio, eu não vejo reduções dos ativos, principalmente porque a guerra também afligiu. Principalmente infligiu petróleo, infligiu ingredientes básicos da formulação de glifosato, glufosinato e demais inseticidas. O produtor ele vai ter que conviver essa safra com um custo que está aí. Em contrapartida, aonde eu vejo que o produtor, e isso olhando agora, Gabriela e Juninho, falando do lado de varejo, que eu trabalhei 15 anos no varejo agrícola vendendo isso aí. O produtor ele pode captar ganhos nos insumos defensivos em momentos de compra. Não deixar para comprar produtos na boca da safra. Vou comprar herbicida. No momento da aplicação, pode ser ferro. Vou comprar inseticida. No momento da aplicação, pode ser ferro. Tem dados super interessantes, e aí um dos dados, eu não sei se tem alguém que trabalha nessa empresa, se tiver, pode também auxiliar, que tem o sistema de gestão de fazendas, que é a Agro. Cara, a Agro, eles começaram a sair do sistema de gestão da fazenda e gerar inteligência de mercado. E eu uso muitos dados deles, é super interessante. Eles comparam os top 10 farmers, os produtores que estão lá em cima, os top 10, e os bottom line, os produtores que estão na linha de baixo. Qual comparativo? Quando eles compraram, em qual momento eles compraram e qual preço eles pagaram. Cara, tem diversos produtos, mesmo produto comercial, mesmo ativo, tal,
com divergência de compra de 2 a 3 meses, aonde o cara economizou 8, 10, 12%. Então, acho que o produtor ele tem expectativa de redução de custo através do ativo, eu acho muito mais fácil ele escolher as janelas ideais de compra de defensivos, seja através de campanhas, seja através até propriamente de fechamento de quarter das multinacionais. Cara, um momento muito bom para o produtor comprar defensivo é fechamento de quarter, final de março. Final de março você tem que entregar fechamento para baixo, tem que entregar fechamento para buyer, fechamento para diversas multi, e aí as revendas aceleram venda para atingir plano de metas. E aí eles dão descontos substanciais. Um outro ponto que eu vou dizer também agora aqui para produtor, abrindo a caixa de ferramenta, que eu já não tenho mais nada para esconder, não tenho rabo preso com ninguém, e isso que é muito bom do negócio, não ter rabo preso com ninguém. Cara, o crédito para produtor, ele seguia 3 parâmetros, sempre seguiu 3 parâmetros. Caráter, isso acabou, ninguém quer saber se é bonzinho, se é ruim. Antigamente dava crédito pelo fio do bigode, não tem mais. Segundo, capacidade. A capacidade foi para o beleléu, muito devido às circunstâncias, muitas coisas que produtores, revendas fez, não querem saber mais capacidade. E a terceira é garantia. Qual é a garantia que o pessoal pede hoje? Grande maioria das revendas e cooperativas para vender produtor, eles estão pedindo alienação fiduciária. Então, estão pedindo garantia real. Mas tem muitas coisas aí de CPR. Produtor, e aí vocês podem espalhar isso aí, gente. Produtor de grãos que for comprar da revenda e comprar de uma cooperativa e fizer concessão através de CPR, gerar uma CPR para revenda, dependendo da marca que ele está comprando, ele pode pedir uma valorização adicional. Quando nós pegávamos uma CPR de um produtor, nós íamos para uma multi, uma OPL, a gente tinha 8% de valorização sobre o preço nominal dos produtos. Por que o contexto do barter? E eu vou voltar para o barter agora. Tem nada contra o barter. O barter é uma ferramenta excelente, gestão de risco e principalmente de geração de crédito. Todo mundo está focando no barter porque o barter ele gera ganhos adicionais em margem através de valorização da CPR do produtor. Então, muito canal pega essa CPR, mas não repassa a valorização do produtor. Mantém embaixo do pano e entrega uma margem bonita no final do ano. Então, acho que para o produtor ficar atento com insumos hoje, lead time, momento de compra, não esperar cair o ingrediente ativo, porque o ingrediente ativo também, Gabriela, é igual a Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago, o dólar chegou, a soja chegou a 12,50 o bushel. A gente não tem reflexo no físico. Para vir um reflexo no físico, as trades demoram dias para repassar. Então, se de repente o glifosato cair lá e vier para baixo, cair seus 30%, 20%, essa queda vai ser muito lenta. É aquele negócio. Para descer, eles vão descer de escada. Para subir, sobe de elevador. Então, acho que para o produtor ele olhar muito mais janela de compra, oportunidade que a revenda está trazendo e olhar no final do dia a relação de troca, gente. Não vamos falar de preço nominal, é relação de troca. A moeda do produtor tem que ser relação de troca. Não tem que ser nenhum outro sistema de preço nominal, eu vou comprar quando tiver isso, quando tiver aquilo. Não. Eu tenho que olhar para a minha relação, olhar para os meus fertilizantes. Adianta a gente ficar aguardando o fertilizante cair, mas daí o fertilizante mais importante é aquele que está dentro da sua fazenda, no final do dia. Sem fertilizante você não vai. Saiu até hoje, eu vou passar para vocês lá no grupo, um relatório da JP Morgan, analisando o contexto dos fertilizantes, principalmente com a ureia. Cara, se não chegar a tempo na safra sul-americana do hemisfério sul, aqui no Brasil, na Argentina, qual que será o impacto para a rede de alimentos? A gente tem aí algumas economias que estão muito em cima de segurança alimentar. Segurança alimentar. Então, acho que esse é o ponto. Se a gente falasse de defensivos, né? Defensivos e fertilizantes, eu acho que eu não vejo a China dando alívio nesse momento para a indústria dela. E aí, eu gosto de analisar balanço também. Se analisar balanço da Bayer e da UPL, que eu analisei recentemente, tiveram um balanço positivo. E eles também não têm justificativa que venha a trazer
uma força deflacionária para o custo dos produtores também de curto prazo, não. Curto prazo não tem. Baita insight, Perfeito. Ô, viu, Juninho, Jonas? Oi, cara, se quiser, só para finalizar, trigo, não sei se tem produtor de trigo, cara, aqui trigo, também, eu acho se que tá faz, se bem, tem bem devagar, né? bem devagar, pelo que eu tô vendo aqui. Produtor de feijão tem? Feijão tem. Wagner Costa Feijão aqui tem? mesmo, Fazenda Dama. Pode ir. Tem o Adriano aqui Ó, da. Pode falar. Fazenda Dama, é carioca, cara. Só contextualizar, acho que Pode falar. feijão chegou a quase R$ 500, mas uma época que ninguém tem feijão, não adiantou muita coisa, né? Tá numa entre safra. O que está sendo projetado para feijão? Acho que o Boa. cenário de feijão ele é um cenário um pouco diferente do milho. É um mercado 100% doméstico. A gente vem anos após anos, assim como o trigo, de redução de área, aumento de área, mas no contexto geral a gente vem reduzindo a área. Para o feijão carioca, a gente teve uma redução no estado do Paraná. O Paraná é o maior produtor de feijão, é o estado maior produtor de feijão do Brasil. Então a gente teve uma redução e, consequentemente, a gente teve uma redução também do feijão preto. Então a gente viu o feijão carioca chegando aí aos R$ 500 e o feijão preto tendo um aumento substancial, muito porque a partir do momento que chegou a R$ 500, esse feijão bateu o preço de gôndola alto, o produtor começa a analisar outros feijões, substitutos. E o primeiro feijão, quando ele sai do carioca, eles vão para o preto, e o preto saiu de 180 para 250. É um cenário bastante positivo. Acho que para feijão tem que ficar atento agora a esse feijão que entra de São Paulo. São Paulo semeia o feijão agora de junho, julho, agosto. Feijão colhido a Setembro. novembro a dezembro. Esse feijão, que a gente chama de feijão de inverno, acho que é uma das poucas regiões do país que tem esse feijão, mas é um mercado super interessante. Eu acho que tem estrutura para manter os preços em níveis acima, muito em questão de composição de estoque. Muito em questão de composição de estoque. A gente vem com estoques aí reduzindo, as áreas reduzindo. A primeira safra do Paraná teve uma redução, a segunda safra do Paraná também teve redução. Então a gente olha o mercado de feijão com um mercado com uma tendência um pouco mais alta e fortalecida aí em termos de rendimento, tá? Muito bom. E até como alternativa também, né, cara? Como terceira safra, como até caixa também, né? Aqui na nossa região aqui tem muitos produtores que plantou milho em janeiro e teve o excesso de chuva, né? O adubo um pouco mais caro, investiram um pouco menos na adubação. Com isso, a lixiviação de adubo do milho aconteceu. Tem muitos produtores que resolveu fazer silagem, porque tá um mercado agressivo aqui, né? Silagem de 300, R$ 400 a tonelada. E Bom, vão plantar feijão agora por causa desse preço, desse realmente do preço que está bem firme. Eu até conversei com o Pedrialha essa semana, que é um rapaz que compra bastante feijão aqui, uma empresa. Ele falou, cara, o meu feijão que eu tinha no estoque foi tudo para semente para Goiás, cara. Feijão nota 9 que geralmente eu vendo para consumo, e foi 100% para semente. Então, o meu estoque está bem baixo esse ano, até menos do que o normal. E ele acredita a mesma coisa que você, que o feijão não tem muita tendência de dar aquela caída grande, por quê? Porque vem 2, 3 anos com preços baixos, né? E com produções regulares, né? exato, exato. Aqui, assim, não a tendência de se manter de R$ 500, obviamente, porque a gente tem um teto, né? Então, no final do dia, o que a gente produz tem que ter alguém consumindo, né? E a gente mesmo que consome esse feijão. Feijão ali, aos preços que chegou a R$ 500, que ele chega na gôndola, o comprador não compra. Aí ele substitui, para de comer. Mas eu vejo um cenário de feijão com uma estrutura boa de rendimento. Feijão de 350, feijão de 380, R$ 400. Eu acho que esse é um cenário mais palpável, não tirando os 500. Mas é um mercado que vai remunerar, sim, viu? É um mercado que vem a remunerar. Cara, acho que foi, porra, para mim deu muito insight. Eu escrevi três, quatro folhas aqui. E assim, até para a gente poder preparar o nosso produtor também, né? Muita gente esperando, vai cair o preço, vai cair o preço. E você bateu muito nesse negócio de gerenciamento de risco, né? Que o americano faz, que é uma coisa que a gente precisa colocar nos nossos produtores, né? Vocês estão fazendo esse gerenciamento de risco certo, né? Por quê? Porque vai deixar na boca do gol para comprar as coisas e, cara, vai ser aquela correria, aquela loucura. Então, eu acho que esse insight, para mim, foi o mais valioso de hoje, de gerenciamento de risco. Você está fazendo um gerenciamento de risco? Você comprou sua safra? Até o
Natan, se eu não me engano, ou o André Castro no último bate-papo, eles falaram, cara, pode ter crise, pode ter governo, pode ter tudo. Vai acontecer a safra, querendo ou não. Uns vão estar preparados e comprando na primeira leva, outros vão ficar desesperados e comprando na última. Que parte do cenário você quer estar, né? Então, eu acho que esse gerenciamento de risco que você falou mais uma vez, para mim foi uma chave muito boa. E, cara, e esse outro insight de achar não, de acreditar que os defensivos não tem tanta baixa, né, na safra verão, isso aí leva até também um insight também para dar para o agro, né, para os nossos produtores, né, não esperar muita baixa de defensivo, de adubo, de semente, né, e, cara, fazer o gerenciamento de risco e trazer as coisas para dentro de casa. Juninho, eu acho que o melhor preço que você pode pagar é aquele que está dentro da sua relação de troca, cara. Eu acho que o produtor ele constrói o negócio dele em cima de custo, em cima de produtividade. Então ele olha ali e fala, cara, qual que é o meu custo, qual é a minha produtividade média e qual é o cenário de precificação dessa commodity que eu vou produzir. Em cima desse tripé, como é que está meu rendimento, como é que está minha margem, e é o que eu trabalho com todos os produtores, não na gestão de risco, gerenciamento de risco, é fazer cenários. Então, diante desse cenário, qual é a minha Boa, tomada de decisão? boa. Diante do cenário B, cenário C. Então, para tudo, pessoal, tem que ter um cenário realista, um pessimista e um otimista, independente das possibilidades, das probabilidades que eles venham a acontecer. Mas se cada um deles vier a acontecer, qual é a atitude do produtor? Qual a atitude que vocês vão fazer? Então, eu tenho um treinamento, e depois a gente pode fazer também de vendas, que eu falei com o time comercial, cara. Eu acho que a gente que está na ponta, a gente tem como obrigação levar esse tipo de mentalidade para o produtor. O produtor, ele tem, cara, 200.000 decisões para tomar num dia. Assim, vai ser muito difícil o produtor ele saber produzir, saber comprar, saber comercializar, saber ser um financeiro, saber de máquina, saber de clima. Cara, é uma atividade que é impossível. E ele precisa ter aliados, cara. E dentro desses aliados, é o que eu brinco com todo vendedor hoje. Eu falo, cara, vocês estão hoje na posição não de vendedor, vocês estão na posição de CFO, de um financeiro e um gestor de risco produtor, cara. Vocês são os responsáveis, né? Porque a partir do momento que você está vendendo para um produtor, atendendo ele de forma agronômica, cara, você é responsável pela saúde desse cara, como se fosse um médico. E dentro dessa responsabilidade, trazer essa visão, gerenciamento de risco, conversão, a moeda do produtor qualquer, de que forma que ele vai colocar, quais são as métricas que ele vai utilizar, e dados, cara. Para isso precisa de dados. Então a gente tem muito a evoluir. Eu acho que esse é um cenário muito positivo. Por mais que eu veja assim, tô com 40 anos e eu nunca vi ninguém falar que governo algum ajudou a gente. Não tem, a gente só fala mal do governo. Então ficou muito claro que, assim, obviamente que algum empurrão a gente vai precisar, mas não vai ter ajudas. O cara ou ele caminha para uma profissionalização junto com toda a cadeia, desde os vendedores, consultores, agrônomos, todo mundo que está envolvido se profissionaliza e traz um nível de gestão para dentro do negócio, ou vai ser muita dificuldade, principalmente essas margens. Um ponto que eu coloco assim também, eu deixo muito claro. A gente fala muito em plano safra. O plano safra, ele não está chegando na mão de todos. Ele está chegando ali no Pronafiano, nos menores, na mão de alguns. O governo todo ano divulga um plano safra robusto, mas esse plano safra nunca vai na mão de quem precisa. E você olha em evolução de liberação do crédito plano safra, sempre está baixo. Então, o governo, para os próximos planos safra, o governo vai ter que ter 25 bi de reais para equalizar os juros. Não tem esse dinheiro. Aonde que eu olho o agro? Cara, a gente é uma atividade resiliente, a gente está muito em segurança alimentar, o mundo, segurança energética, o Brasil é a potência, o Brasil, cara, na hora que entrar navio, a biodiesel, outras coisas com pegada de carbono, a gente vai estar aqui pronto à disposição, só que a gente vai precisar saber navegar em águas turbulentas. Qual é uma outra água turbulenta? A gente está falando de uma Selic de 14,5%, juros que chega no produtor IPCA mais 6, 22%, 23%. Mas tem um outro dado bem interessante. Quando a gente olha o estoque de crédito de bancos privados, instituições financeiras, governo, a gente está falando de um estoque de crédito da ordem de 1,3 tri de reais.
Quando a gente olha para um estoque de crédito de mercado de capitais para o agronegócio, independente de linha custeio, qualquer que seja outra linha, já é um estoque de crédito de 1,6. O que quer dizer? A gente vai ter que se profissionalizar muito mais, porque a gente vai captar dinheiro de mercado de capitais do que ter isenção de governo, isenção de juros e coleção de juros. Isso já é uma realidade norte-americana. Só que os Estados Unidos têm muito subsídio, e eu deixo muito claro isso. Agora a gente vai ter que ter uma realidade norte-americana sem o subsídio norte-americano. Então a gente começa a entrar num contexto muito mais financeiro, gerenciamento de risco, olhar para comercialização e olhar para os pequenos gaps. Eu tenho um dado que eu trago para os produtores e falo, cara, quanto da sua compra você poderia melhorar? Não no sentido de ficar fazendo bid, cotação e arrebentando revenda, não, melhorar nas melhores campanhas, melhores times de compra. Ah, eu acho muito difícil. Cara, você poderia melhorar dentro do seu movimento entre algo em 1 a 2%. Cara, aí você faz a conta, o tamanho do seu produtor é 1 a 2%, o cara planta lá X mil hectares de soja, de milho, você vê quanto que ele movimenta em insumos. Quanto que ele poderia melhorar em comercialização da soja e do milho? De 3 a 8%. Então, cara, a gente está falando no final do dia de uma safra de soja, de uma safrinha de milho, algo em torno de 10 a 12%. Obviamente não é uma conta dessa, mas em números macro a gente fala. É uma melhoria de eficiência. Quanta ineficiência a gente tem ainda dentro da nossa operação? Na parte de compras, na parte de comercialização, propriamente a gente olhar agora, nunca teve tanta análise de solo no Brasil como está tendo essa safra, cara, por causa de ineficiência. É tacar a ineficiência, cara. Eu acho que a gente tem bastante pontos para melhorar, mas o recado que eu dou, acho que final é esse. A gente olhar no negócio do produtor como se fosse nosso, atacar a ineficiência, e a ineficiência está escondida em pequenos detalhes, né? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Obrigado, Jonas. Obrigado. Foi um bate-papo, acho que passou rápido, cara. Teve 49 contas entrando no nosso grupo, porra, eu acho que de toda a cadeia. E, cara, precisamos muito de você aqui nesse grupo, com essas informações. Tenho certeza que valeu para a turma toda que está aqui. E é isso, cara. Gratidão, obrigado por estar junto com nós aí. Espero que você volte aqui, trazendo mais informação para a turma toda e com outros tipos de assunto também. E é isso. Juninho, eu que agradeço, cara. Alguém quer dar um brief aí, algum comentário? Mas é isso, cara. É isso. Ninguém planta arroz daqui? Arroz não. Arroz aqui eu acho. Bom, no estado de São Paulo, aqui na nossa região, não sei. Porque no Não, grupo, Tocantins, para é, cima lá. no grupo Não tem tem ninguém em bastante gente Tocantins do aí? Tocantins. Eu vi esse dia tinha de 0 a 10 a 099 no grupo, cara. Então tem gente pra caramba. Mas Falei, assim, cara, o pô, grupo Aqui tá. tá pouco também. Plantávamos aí, muito aqui, só que parou já tem uns 4 anos. Truto, parou na época certa, então, hein? arroz tá ruim, Sim. né? Nossa Senhora. Arroz. Juninho, cara, eu que agradeço o convite, estou à disposição. Pessoal, estou lá no grupo, acho que se quiserem perguntar, eu reforço, eu sou dono da verdade, eu simplesmente fico o dia inteiro analisando isso, tentando achar a água menos turbulenta, o norte que gere lucro, que gere rentabilidade para todo mundo. Acho que se a gente conseguir trazer rentabilidade adicional para o produtor, a gente traz rentabilidade para toda a cadeia. Então a cadeia ela está sufocada porque aquele negócio, quem mantém a cadeia está sufocado, né, cara? Então acho que esse é o ponto, estou no grupo para contribuir, É isso não aí. estou para vender nada, não estou para vender curso, Não, tamo mentoria, junto. nada. Pessoal, sinta-se à vontade. Tamo junto, cara. Obrigado, viu, cara? Que Deus proteja você e sua família cada vez mais. Obrigado por compartilhar essas Igualmente. informações. Turma, obrigado por todos aí. Muito Amanhã tem bom. mais. Obrigada. Valeu, bom descanso. Tamo junto. Falou, com Deus. Nossa.